Temos notícias incríveis para você. A Calçada dos Gigantes na costa da Irlanda do Norte é uma das maravilhas naturais mais impressionantes do Reino Unido. Temos algumas imagens. Uma placa de basalto de 20 toneladas desliza e se abre na face do penhasco da Calçada dos Gigantes na Irlanda como a porta de um cofre. E por apenas 11 segundos, captados por um drone turístico, é possível ver diretamente um retângulo preto que estava selado dentro daquela rocha irlandesa desde muito antes da nossa espécie existir. Então a porta se fecha, a fenda desaparece. Qualquer pessoa desta região costeira sabe que durante o verão é comum ver Finn McCool em algum lugar ao longo da estrada de Jans. Mas durante o inverno, é claro, ele hiberna. Afinal, todas as criaturas mitológicas hibernam. Não é mesmo? O penhasco tem a mesma aparência de 60 milhões de anos atrás. Mas as imagens são reais. A câmara é real. E o que os cientistas encontraram lá dentro, e o que saiu de lá 3 dias depois, nunca deveria ter sido visto por ninguém vivo hoje. Os 11 segundos. E foram basicamente essas condições que permitiram a formação dessas colunas hexagonais poligonais. Seu nome é Kieran. Ele não é um caçador de conspirações. Ele não é um investigador paranormal. Ele é um eletricista de uma rua tranquila em Dublin, que dirigiu por 3 horas pela costa por um único motivo: fotos aéreas da orla norte da Irlanda ao pôr do sol. Ele escolheu a Calçada dos Gigantes porque todo fotógrafo na Europa escolhe a Calçada dos Gigantes. 40 mil colunas de basalto interligadas que se espalham pelo Atlântico gelado, como uma escadaria construída para algo mais alto do que nós, um patrimônio mundial da Unesco, um cartão postal. Ele lançou o drone às 19 horas e 42 minutos. O sol tingia de laranja a face do penhasco. Ele moveu a câmera em um arco lento, esperando nada além de rocha e luz. Então o penhasco se abriu. Não desmoronou, não desabou, simplesmente se abriu. Uma placa de basalto do tamanho de uma casa pequena. Geólogos estimaram posteriormente que quase 20 toneladas deslizaram para fora da face do penhasco, como a porta de um cofre. Suave e calmo projetado. Não havia linha de fratura, nem queda de detritos, nem atrito de pedra contra pedra, nenhum som que o microfone do drone pudesse captar acima do vento. A placa se moveu, parou e atrás dela não havia nada. Nenhum túnel, nenhuma textura, apenas um retângulo negro de escuridão perfeita e sem profundidade. O tipo de preto que não reflete a luz que absorve o olhar da câmera e não oferece nada em troca. 11 segundos. Então, a laje deslizou de volta para o lugar e se selou tão perfeitamente que quando Kieran sobrevoou a área com o drone pela segunda vez, não conseguiu encontrar a junção. Ele voltou para casa em silêncio. Assistiu à filmagem no laptop 7 vezes antes de ligar para alguém. Quando finalmente a publicou, escreveu uma única frase dizendo que não sabia o que tinha acabado de filmar. Em poucas horas, os especialistas chegaram. A primeira a ligar para ele foi a doutora Aoife Brennan, geóloga costeira do Trinity College Dublin, que passou 15 anos mapeando aquele trecho exato de colunas. Ela assistiu ao vídeo no celular em um café em Dublin e ficou muito imóvel. A amiga sentada à sua frente disse mais tarde que não pegou no café durante o resto da reunião. Quando finalmente falou, disse algo de que se arrependeria de ter dito publicamente. Havia apenas 2 possibilidades. Ou a filmagem era a farsa mais sofisticada já produzida quadro a quadro, fisicamente precisa, sem nenhum artefato de edição detectável, ou quebrava todas as regras que temos sobre como as rochas se formam. Porque o basalto não se move assim. O basalto não tem dobradiças. O basalto não se sela sozinho. Se aquela placa se moveu, algo dentro do penhasco não era natural. Algo foi construído dentro do penhasco. E se foi construído, a questão deixa de ser como. A questão passa a ser o que o radar encontrou. Você pode olhar para uma rocha e dizer: isso me lembra alguma coisa? Ah, isso parece alguma coisa. E olhar bem ao longe. Na manhã seguinte, ao local com seu radar de penetração no solo na traseira do Jeep. Ela não esperava encontrar nada. Estava indo lá para refutar o vídeo. É assim que a ciência funciona.
Você entra tentando desmentir a afirmação. Se ela persistir, você continua procurando. Ela instalou o equipamento exatamente na seção do penhasco na filmagem do drone, comparando o enquadramento com a geometria da baía durante a noite, trabalhando na mesa da cozinha até às 3 horas da manhã. Então, ela iniciou a digitalização. A tela foi se preenchendo lentamente. Basalto, 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 mais basalto. E então, atrás de uma parede de pedra com cerca de 1 metro de espessura, a tela ficou preta. Não era uma falha, estava vazia, um vazio. Effa ficou congelada por quase 2 minutos. Ela não se mexeu, nem falou. Sua assistente de campo, uma pós-graduanda chamada Nain, disse mais tarde que pensou que o equipamento tivesse falhado. Não tinha. O radar estava funcionando perfeitamente. Ele indicava a existência de uma câmara dentro do penhasco com 3 metros de profundidade e 7 metros de largura. Uma cavidade retangular limpa com paredes internas lisas, escavada em basalto sólido a uma profundidade que nenhuma ferramenta humana conseguiria alcançar sem deixar vestígios na superfície. Effa sentou-se na rocha úmida, com as costas apoiadas em uma coluna, e pressionou as mãos contra a pedra atrás de si, como se pudesse senti-la. Ela não conseguia. O radar havia conseguido. Só isso já deveria ter acabado com sua carreira ou a impulsionado. Não há registros de câmaras de qualquer tipo dentro das colunas da calçada dos gigantes. Nunca houve. Nenhuma lenda mencionava uma. Nenhum levantamento jamais detectou uma. O radar deveria ter mostrado rocha intacta por toda a extensão. 12 pés de profundidade, 26 pés de largura, escavada em uma rocha que, segundo todos os livros didáticos de todos os departamentos de geologia do mundo, é uma única massa sólida de lava resfriada. Não existe nenhuma versão do mundo natural onde essa cavidade exista. No entanto, lá estava ela na tela dimensionada e nítida a 4 pés, atrás de um paredão rochoso, pelo qual 2 milhões de turistas passam todos os anos sem nunca saber. Ela dirigiu para casa naquela noite devagar, porque não confiava em suas próprias mãos no volante. Ela ainda não tinha visto a segunda imagem da digitalização. Mais tarde, naquela noite, ela estaria sozinha à mesa da cozinha, com o vento da baía sacudindo as janelas e uma xícara de chá frio que ela nunca beberia ao lado do laptop. E o que ela viu naquela segunda passagem é a parte que não a deixa dormir desde então. Se o seu instinto lhe diz que é aqui que a história deve parar de ser contada, que esta é a parte que ninguém deveria saber, ouça esse sentimento e clique no botão de inscrição, porque o que o próximo cientista descobrir fará com que tudo o que você ouviu até agora pareça razoável. Eles eram ocos. Entraram em erupção muito rapidamente, e os fluxos eram muito densos. Mas a câmara não era a pior parte. A pior parte era o que estava lá dentro. 7 figuras altas eretas, cada uma com entre 2 e 2 metros de altura, muito maiores do que qualquer ser humano que já tenha vivido na Irlanda pré-histórica. Elas não estavam curvadas, não estavam caídas, estavam de pé. E estavam em formação, espaçadas exatamente a 1 metro uma da outra, todas voltadas para a mesma direção de frente para a porta. Agora pense por um momento no que isso significa. O basalto não se forma ao redor de objetos eretos. Não pode. Quando a lava esfria, ela se contrai uniformemente, formando aquelas colunas hexagonais que tornaram a calçada dos gigantes famosa. Qualquer coisa dentro da lava durante a fase de resfriamento seria vaporizada, deslocada ou fossilizada como uma impressão plana nunca preservada como uma forma vertical independente. Não existe nenhum mecanismo geológico em toda a literatura que produza o que Effa estava observando. Ela conhecia a literatura. Ela havia escrito parte dela e o radar também. As mãos dela indicavam que a literatura estava incompleta, o que significava que aquelas figuras estavam dentro da câmara enquanto a lava ainda estava líquida. Elas sobreviveram a temperaturas acima de 2000 graus Celsius. Sobreviveram ao resfriamento. Sobreviveram a serem sepultadas em rocha sólida.
E fizeram isso em pé, em formação voltadas para a mesma direção, o que não é como algo morre. É como algo se posiciona. E a rocha ao redor delas tem 60 milhões de anos. Os registros fósseis de 60 milhões de humanos datam de 200 mil anos atrás. Os humanos modernos, ainda menos. Há 60 milhões de anos, os dinossauros tinham acabado de entrar em extinção. Os mamíferos tinham o tamanho de ratos. A Irlanda não era a Irlanda. O Atlântico ainda era um adolescente. O que quer que estivesse naquela câmara já existia antes de qualquer um de nós, antes de qualquer um dos nossos ancestrais, antes mesmo de o mundo se parecer com o mundo que é hoje. E a tomografia do pescoço só piorou as coisas. O Dr. Liam Murray, um geógrafo da Queen's University Belfast, chegou na manhã seguinte com um equipamento de resolução mais alta. Ele era profissional educado, ligeiramente cético, como se espera de um bom cientista. 20 minutos após o início da análise, ele largou o tablet porque suas mãos tremiam demais para segurá-lo. Ele riu uma vez, uma risada seca, aguda e sem graça que, segundo Name, soava como um homem limpando a garganta. Então ele mostrou a tela vazia para ela. Cada figura era uma casca fina, uma camada externa de algum material desconhecido que seus instrumentos não conseguiam classificar. Espaço vazio por dentro, como o espaço vazio dentro de um sino, como uma caixa, como se algo as tivesse preenchido um dia, ou como se algo ainda as preenchesse. O próprio material era o segundo problema. Liam fez testes de composição 3 vezes. Nada orgânico sobrevive ao basalto fundido. Nada. Não existe proteína, osso, fibra vegetal ou estrutura celular na Terra que resista a 2.000 graus de rocha líquida por qualquer período de tempo, muito menos 60 milhões de anos. As conchas não deveriam ter existido, mas existiram. Ele encarou a tábua por um longo tempo antes de arrumar suas coisas e voltar dirigindo para Belfast. Em 48 horas, o governo apareceu. Um representante oficial da agência ambiental chegou com um comunicado de imprensa já pronto, anunciando que as imagens do drone eram apenas um jogo de luz e sombra em basalto desgastado e que não havia câmara alguma. O consultor principal da agência, Dr. Siobhan Walsh, um nome de peso do Serviço Geológico da Irlanda, recusou-se a assinar o comunicado e renunciou ao cargo em menos de uma semana. As falésias foram isoladas em poucos dias, fita amarela, barreiras de aço e novas placas alertando sobre erosão e instabilidade do terreno. Os guardas do parque foram informados sobre uma nova explicação envolvendo o risco de queda de rochas. Nada disso era verdade. Todos que estavam lá dentro sabiam o verdadeiro motivo do fechamento daquela seção, e o verdadeiro motivo não tinha nada a ver com segurança. Um deles desapareceu. Finn McCool não era um bom nadador. Então ele usou o material deixado pelos vulcões para construir uma ponte até a Escócia. Depois, um deles desapareceu. Aoife retornou ao local 4 dias após a varredura inicial. Ela não estava infringindo o protocolo. Comparar dados de radar recentes com leituras anteriores é padrão em qualquer investigação de anomalias. Ela esperava que a câmara estivesse idêntica. Esperava confirmar o que havia documentado e voltar para casa. Montou o equipamento no mesmo local. Realizou a mesma varredura na mesma profundidade. A câmara ainda estava lá. As paredes ainda estavam lisas. O chão ainda estava plano, mas havia apenas 6 figuras. Aoife contou 2 vezes. 3 vezes ela repetiu a varredura. Uma 4ª vez. 6. A 7ª figura não estava deitada. Não estava encostada em uma parede. Não estava em lugar nenhum na cavidade. Simplesmente havia sumido. A porta de pedra não se abriu. Kieran, a essa altura, profundamente envolvido em sua própria investigação particular, havia instalado uma câmera com sensor de movimento apontada diretamente para a face do penhasco no dia seguinte à viralização de sua filmagem. Ela gravou continuamente por 96 horas. Ele reproduziu a filmagem com Aoife observando por cima do ombro. Não havia nada. Nenhum movimento, nenhum tremor, nenhum sinal da laje.
A fenda ainda estava invisível. O penhasco não havia mudado. Mas dentro da câmara, atrás do basalto sólido, um dos 7 seres havia saído. Não havia túnel na nova varredura, nenhuma seção desmoronada, nenhuma marca de arrasto no chão da câmara, nenhum destroço, nenhum buraco, nenhum vestígio. A figura simplesmente não estava mais dentro da sala, como se tivesse atravessado a parede da mesma forma que um pensamento atravessa a mente. E aqui está a parte que ninguém na equipe conseguiu arquivar. 3 dias após a segunda varredura de Efa, um barco de pesca de Balentoy registrou um sinal de sonar a cerca de 800 metros da costa, uma forma alta vertical e imóvel no fundo do mar, onde a carta náutica indica haver apenas areia. O capitão a descreveu como um pedaço de sucata descartado e não fez um relatório formal. Uma pessoa que caminhava pela trilha no penhasco na mesma semana disse ao jornal local que ouviu passos lentos e pesados em uma rocha seca atrás dela sem ninguém por perto. Nenhuma das histórias foi verificada. Ambas estão guardadas em uma pasta na casa de Efa, o tipo de pasta que ela não mostra para ninguém. A matemática não permite. A física não permite. E, no entanto, uma figura de 2 metros de altura saiu de um cofre de basalto, trancado, sem deixar vestígios de como. E a única explicação científica plausível era que as regras em que eles cresceram confiando estavam naquele penhasco específico e não regras de fato. Quente e respirando. O próximo teste foi o térmico. A doutora Mayab O'Connell, especialista em imagens térmicas da University College Cork, concordou em vir com a condição de que seu nome não aparecesse em nenhum relatório da agência. Ela veio mesmo assim. Era uma manhã gelada de março quando ela se instalou. Temperatura do ar, 39 graus Celsius. Face do penhasco, 39 graus. Tudo ao seu redor estava exatamente tão frio quanto deveria estar o litoral irlandês no início da primavera. Então ela apontou a câmera térmica para a câmara. A tela se iluminou como um incêndio. Dentro daquela cavidade selada, as 6 figuras restantes brilhavam em vermelho e laranja intensos. Mayab disse a palavra não, em voz alta, bem baixinho 3 vezes seguidas. Como as pessoas fazem quando o cérebro está ganhando tempo para que o resto do corpo processe a informação. Então ela deu um zoom, ela recalibrou. Fez uma segunda leitura. A leitura se manteve estável. Cada dígito registrava 99 graus Fahrenheit, 37 graus Celsius. Temperatura corporal. A temperatura corporal de um ser humano saudável e vivo. Acompanhe meu raciocínio porque a impossibilidade se acumula. A pedra não armazena calor por 60 milhões de anos. A pedra não armazena calor por 60 horas. Não contra o frio intenso a que esses penhascos se encontram. Não há nenhuma abertura vulcânica sob a calçada. Não há nenhuma fonte termal. O calor não se dissipava na rocha circundante. Estava concentrado dentro das conchas. Cada figura era sua própria fonte de calor isolada. É aqui que a situação piora. A equipe instalou sensores de vibração diretamente na face da rocha. Pequenos microfones de contato, projetados para captar as micromovimentações que os geólogos usam para monitorar a estabilidade das falésias. O que eles registraram nas 48 horas seguintes não foi um sinal geológico. Era um pulso, uma vibração limpa e rítmica vinda de dentro da câmara, repetindo-se a cada 4 segundos com consistência mecânica. Um dos engenheiros de Liam, depois de ouvir a gravação em loop por uma tarde inteira, finalmente disse o que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Parecia uma batida de coração lenta, daquelas que se ouve em algo muito grande, muito calmo e sem pressa. As leituras térmicas também não se mantinham estáveis. Apresentavam picos periódicos, sem nenhum padrão que correspondesse às marés, ao clima ou ao ruído sísmico. A temperatura dentro de cada figura subia acima de 38 graus Celsius, para depois voltar a 37 graus Celsius. O que quer que estivesse dentro daquelas conchas estava metabolizando, reagindo, fazendo alguma coisa esquentando. Eles estão despertando. Agora pense no que isso significa.
A cada 72 horas, a equipe realizava uma varredura completa da câmara. E a cada 72 horas, as figuras se moviam. Não muito, não rápido, apenas alguns centímetros. Mas a formação estava se desfazendo. A grade original, uniforme e perfeita de 1 metro de soldados em posição de sentido estava começando a se aglomerar. As 6 figuras restantes estavam se movendo umas em direção às outras, e mais importante, em direção a uma das paredes da câmara, a parede com a porta. Na segunda semana, a figura mais próxima da laje estava a menos de 90 centímetros da entrada. 1 metro de espaço vazio entre ela e a porta, que já havia sido demonstrada em vídeo como capaz de se abrir. Acompanhe meu raciocínio, porque a cronologia é o que torna isso físico. Essas figuras estiveram seladas dentro de basalto sólido por 60 milhões de anos. Elas sobreviveram aos dinossauros, à formação do Oceano Atlântico, à formação de todos os continentes, a todas as eras glaciais, a todos os impérios que os humanos já construíram e perderam. Elas estão lá há mais tempo do que a espécie capaz de observá-las existe. E durante todo esse tempo, durante todos esses milhões e milhões de anos de imobilidade, nenhum deles se moveu, nem 1 centímetro. O registro geológico permanece em silêncio. E o momento escolhido para que eles comecem a se mover dentre todos os momentos do tempo geológico é agora. Nosso momento, nosso século, nossa geração. O silêncio na superfície. O encobrimento reforçado. Mais de 1 milhão de turistas visitam a calçada dos gigantes todos os anos. Eles atravessam aqueles hexágonos negros, tiraram selfies com o Atlântico ao fundo. Ouviram os guardas florestais contarem a antiga história folclórica sobre o gigante Finn McCool construindo uma ponte para a Escócia. Nenhum deles sabe que a 12 metros atrás da falésia existe uma sala selada onde 6 corpos quentes se movem em direção a uma porta. Alpha tentou publicar o artigo. Ela compilou os dados térmicos, a progressão do radar, as gravações de vibração e as varreduras da câmara. Submeteu o artigo a um respeitado conselho geológico, esperando no mínimo uma revisão formal. Ela incluiu os dados de composição de Liam e os registros térmicos de Mayab como evidências de apoio. O artigo foi rejeitado em 1 semana. Os motivos apresentados foram preocupações vagas com a metodologia possíveis, artefatos do equipamento e corroboração insuficiente por pares. Extraoficialmente, um amigo da comissão de revisão ligou para ela em casa naquela noite e contou a verdade. Ninguém no topo da área queria ser a pessoa a confirmar isso. As implicações, disse ele, eram consideradas incompatíveis com a estabilidade pública. Ele desligou antes que ela pudesse perguntar o que isso significava. Em abril, todos os equipamentos de monitoramento haviam sido discretamente retirados do local. Os cientistas foram avisados de que a continuidade de seus empregos dependia do silêncio, mas os dados já haviam sido divulgados. Kieran havia feito backup das filmagens originais do drone em 3 discos rígidos diferentes em 3 locais distintos de sua casa. Os geólogos guardavam cópias privadas dos arquivos de escaneamento. Mayab tinha seus registros de temperatura. Liam tinha seus relatórios de composição. Se você ficar na área isolada agora, em um dia de semana fora do horário de pico, quando os grupos de turistas são menores, você consegue ouvir. Não a pulsação que se esconde por trás de tanta rocha. Você consegue ouvir o vento cortando as colunas, as gaivotas discutindo sobre a baía e a lenta sucção do Atlântico contra os degraus mais baixos. E por baixo de tudo isso, se você ficar parado, tempo suficiente, consegue perceber o quão silenciosa é aquela seção específica do penhasco. Como as aves marinhas não pousam ali, como até mesmo os linces parecem rarear. A rocha ali está fazendo algo que o resto da rocha não está fazendo. Seu corpo sabe disso antes do seu cérebro. O que a máquina viu? Onde está o 7º? Ele saiu de uma câmara selada, enterrada em uma rocha de 60 milhões de anos, sem nenhuma porta aberta e sem nenhum buraco na parede. E fez isso em apenas 4 dias após ser escaneado pela primeira vez. Para onde quer que tenha ido, foi para algum lugar. O Atlântico está bem ali. O Canal do Norte, as grutas marinhas inexploradas, as fossas oceânicas profundas. Poderia estar em qualquer lugar.
E ninguém está procurando porque oficialmente não existe. Antes que o equipamento fosse desmontado, Alpha fez uma última coisa. Ela inseriu todo o conjunto de dados, as progressões do radar, as sequências térmicas, os padrões de vibração nas coordenadas de movimento em um sistema de análise de IA, usado por grandes universidades para modelar anomalias geológicas. Ela esperava que o sistema sinalizasse dados corrompidos. 4 minutos depois, o relatório chegou. O pulso, segundo a IA, não tinha origem geológica. Ele cruzou os dados com mais de 200 mil ritmos naturais, registrados fluxos de maré harmônicos sísmicos e ressonâncias de câmaras magmáticas. Em todos os ciclos ambientais arquivados, o pulso de 4 segundos não correspondia a nenhum. As correspondências mais próximas em todo o banco de dados eram biológicas. O sistema classificou o sinal como tendo uma probabilidade de origem acima de 95% para uma fonte viva. Viva não dormente, não fossilizada, viva. E então o sistema encontrou algo que ninguém havia procurado. No sonar de alta resolução do piso da câmara sob as figuras, havia marcas gravadas diretamente no basalto. A equipe humana as havia interpretado como padrões de fraturas naturais. A IA não. Era um padrão, uma sequência geométrica repetitiva, uma gramática. O sistema não conseguia traduzi-la. Nada em qualquer banco de dados de línguas humanas correspondia, mas retornou um índice de confiança de 94% de que as marcas eram intencionais, inteligentes e consistentes. Algo havia esculpido uma linguagem no piso de uma sala selada dentro de 60 milhões de anos de rocha. Algo queria que o que quer que viesse depois soubesse que estivera ali. E o registro estava sob 6 corpos quentes que caminhavam em direção à única porta de saída daquela sala. A frase final da IA, aquela que Efa, Liam e Mayab não paravam de citar uns aos outros, era uma janela de probabilidade. Com base na taxa de escalada térmica na trajetória das figuras e no aumento da intensidade do pulso, o sistema projetou um evento de alta probabilidade na entrada da câmara. Em meses, não anos, não décadas, meses, a equipe imprimiu o relatório. Fizeram cópias. Distribuíram essas cópias por diversas cidades, várias contas de e-mail e vários cofres físicos, porque cada um deles tinha lido história o suficiente para saber o que acontece com informações que as instituições decidem ocultar. Viram o equipamento ser levado embora. Viram a explicação oficial se consolidar como registro público e voltaram para casa sabendo que a IA não mente e que algo dentro dos penhascos da calçada dos gigantes está se preparando para emergir. A porta se abre. A laje só se abriu uma vez que se saiba. 11 segundos capturados por um eletricista que só queria uma foto do pôr do sol. Mas as figuras dentro daquela câmara estão quentes, estão pulsando. Estão se movendo em direção à porta. E uma delas já saiu. Construímos toda a nossa compreensão deste planeta partindo do pressuposto de que fomos os primeiros. Os primeiros a pensar, os primeiros a construir, os primeiros a deixar uma marca duradoura. A calçada dos gigantes está nos mostrando que estávamos errados. Algo esteve aqui antes de nós. Algo que sabia como construir uma câmara dentro de uma parede de rocha líquida. Sabia como escrever uma linguagem que não conseguimos ler. E sabia como esperar. Esperou pela extinção dos dinossauros. Esperou pelo surgimento dos mamíferos. Esperou por todas as civilizações humanas que surgiram e desapareceram. E agora, por razões que não compreendemos, começou a despertar. A última leitura, feita na semana anterior à remoção do equipamento, mostrou a figura mais próxima da porta a uma distância de menos de 60 centímetros da laje. Sua temperatura se mantinha em 38 graus Celsius. Seu pulso, e agora era consenso entre a equipe chamá-lo de pulso, estava se fortalecendo. Neste momento, na costa norte da Irlanda, o vento sopra entre as colunas da mesma forma que sempre soprou. O Atlântico se fecha contra os degraus mais baixos. Uma família tira uma foto na borda segura da área interditada. E a mais nova se inclina em direção à fita amarela porque quer um ângulo melhor. Atrás daquela fita, a 12 metros da entrada do penhasco, a laje está encaixada em sua moldura. A junção é invisível.
O pulso marca o tempo. E a figura na frente da câmara, com 2 metros de altura, e Kent está a 60 centímetros da porta respirando. Se você chegou até aqui, deixe uma palavra nos comentários. O que você acha que eles são? Visitantes prisioneiros. Algo que nasceu aqui muito antes de nós. Eu leio todas as respostas.